A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 19. Jeremias, capítulo 1, de 4 a 19. A gente pode começar no versículo 1, o início mesmo deste capítulo. Palavra de Jeremias, filho de Eusias, um dos sacerdotes de Anatote, região de Benjamim. Palavra do Senhor que veio a ele a partir do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até passados 11 anos do reinado de Sedecias, também filho de Josias, quando no 5º mês do ano, Jerusalém foi levada para o exílio. Veio a minha palavra do Senhor: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te coloco contra nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. Veio a minha palavra do Senhor. Que estás vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira esperando brotar. Disse o Senhor: enxergastes bem, eu estou à espera, para que a minha palavra se realize. Veio a mim de novo a palavra do Senhor. Que estás vendo? Respondi: vejo uma panela fervendo com a boca voltada do lado para cá. Disse-me o Senhor: do norte vai derramar-se a desgraça sobre todos os cidadãos do país. Convocarei os clãs do reino, dos reinos do norte, oráculo do Senhor, para virem e cada um instalar seu trono no acesso às portas de Jerusalém, em redor das muralhas, e também em todos os povoados de Judá. Será a minha sentença contra eles por causa de toda a sua perversidade, pois eles me abandonaram e incensaram deuses estrangeiros, adorando a obra de suas próprias mãos. Tu, porém, põe-te em prontidão, fica de pé e anunciar-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenha medo deles, senão eu é que te farei tremer diante deles. Hoje eu faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, para enfrentar o país inteiro, os reis de Judá e seus chefes, os sacerdotes e o povo do país. Farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te defender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Repito mais uma vez: farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te defender. Nessa semana, estamos aí vivendo esse tempo de grande alegria com o Papa Leão. Primeiro eu até disse ontem na missa das 7, desde o dia 8 de maio, né? Eu tenho vivido
não é um orgulho, mas é uma santa, eu posso dizer assim, é um santo orgulho. A gente se orgulha, né, de algumas coisas, mas como eu tenho me orgulhado de ver a igreja, né, como a igreja católica, como a nossa igreja é uma bênção. Ver todo o rito do conclave, né, logo após a morte do Papa Francisco, tudo que a gente viveu na semana de Páscoa, de ressurreição, e tendo que colocar em prática a nossa fé, porque estamos vivendo o ressuscitado, mas fizemos o luto do Papa Francisco, todo o velório, né, tudo que foi vivido, os 9 dias de preparação, a seriedade da abertura do conclave, os cardeais ali entrando, e a eleição do Papa Leão XIV, é assim que mexeu com o coração. E quando ele entra na Praça de São Pedro, e foi nítido de ver a emoção que o tomou, né? Ele ficou realmente muito mexido, era nítido ver o olhar dele lacrimejando ali, a emoção, mas ele precisando assumir aquilo que estava sendo colocado em suas mãos. O sucessor de Pedro: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Nós temos o sucessor de Pedro. Eu não sei onde estão os outros sucessores aí. A Igreja Católica sabe aonde está o sucessor de Pedro. Foi o próprio Jesus que disse: tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. E de Pedro até Leão XIV, a gente vem tocando nessa graça. Mas quando o Papa começou a discursar e falar, e abriu a boca para dizer: o mal não prevalecerá, dentro de mim me veio assim, eu posso dizer, uma porção redobrada de coragem e fé. Primeiro, fiquei muito feliz porque há um bom tempo, dentro do Livrai-nos do Mal, desse acampamento de oração, deste congresso de oração que a gente passa fazendo em tantos lugares do Brasil, eu trago a figura do leão já há um bom tempo, né? Então não estou entrando no momento, porque vai um monte de gente agora entrar no leão, né? Eu já estou há um bom tempo, viu? Já estou há um bom tempo, graças a Deus. O leão da tribo de Judá. E quando eu escuto da boca do nosso pastor maior, aquele que nos conduz, com esse nome tão forte, que a gente esperava de verdade. Eu esperava um João Paulo III, um Francisco II, mas quando veio Leão XIV, eu disse: meu Deus, a gente vem de uma geração, pelo menos eu, dos meus 47 anos, a gente pegou ali João Paulo I, João Paulo II, eu não peguei João Paulo I, eu nasci, já era João Paulo II de 78, quando ele assumiu. Aí veio Bento, veio Francisco, e agora a gente pega um leão, um leão, nome forte, e esse que vai nos conduzir traz essa palavra de ordem: o mal não prevalecerá. Então nós temos que assumir isso em nossa vida. E ali eu podia pegar várias passagens do Antigo Testamento. Poderia até pegar o que está em Mateus, quando o próprio Senhor fala para Pedro, dizendo isso mesmo: as portas do inferno não prevalecerão. Quando o próprio Jesus falou para Pedro da sua missão. Mas me veio muito forte de trazer o Antigo Testamento. E ali foi o que eu peguei. A vocação de Jeremias. O chamado de Jeremias. A missão e coragem na vontade de Deus. Porque o que nos faz permanecer com a coragem e a fé é estarmos embasados, alicerçados na vontade de Deus. Então eu confesso que eu estou num misto de sentimentos que me gera muita esperança. É ano jubilar, é ano que o Papa nos foi dado, um novo Papa, um nome tão forte. Esse mês de maio, né, vivi uma experiência linda no início do mês com a Valdênia, lá em Gravatá, experiência maravilhosa, celebrando os 30 anos da missão de Gravatá, Pernambuco, mas também os meus 25 anos de chamado, que também eu me sentia uma criança, nunca pensei em ser padre. Então eu quero dizer para você, primeira coisa,
meio a tudo, tenha certeza, o mal jamais será vencedor. Deus é a nossa vitória. É nele que nós confiamos e não vamos temer. A palavra diz que ele estará conosco todos os dias. O que cabe a nós agora é permanecermos firmes e fiéis naquele que é o Senhor da nossa vida. Primeiro eu quero trazer isso. Agora vamos para a meditação dessa palavra que está em Jeremias, capítulo 1, de 1 a 19. Jeremias foi chamado ainda muito jovem para anunciar, em nome de Deus, as mensagens e profecias futuras. O foco do seu chamado era profetizar sobre o juízo de Deus sobre o povo, durante os últimos anos de Judá, antes do exílio da Babilônia. É bom a gente trazer esse contexto histórico. Antes mesmo de nascer, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser profeta das nações. Na sua juventude, o Senhor falou com Jeremias e o enviou a anunciar a sua palavra. Jeremias atendeu ao seu chamado com fé e obediência, apesar da rejeição e a impopularidade diante dos seus ouvintes. Quando recebeu o chamado para ser profeta, Jeremias imediatamente respondeu, dizendo ser incapaz de falar em nome de Deus. Ele alegou ser jovem demais. Não posso, sou apenas uma criança, justificando que não tinha os dons necessários, nem as boas habilidades de uma comunicação. Eu olhando aqui para a bancada, tenho certeza absoluta, do Sapo, a Valdênia, passando por mim, o Flavinho e o Cassiano, nós todos passamos por isso. Imagina o nosso chamado, imaginar, né? Eu nunca imaginei na minha vida ser padre. Nunca pensei estar falando para as nações e hoje a gente fala. E não é a nossa capacidade, é o que Deus opera em nós. Somos apenas servos, muitas vezes inúteis, mas o Senhor se utiliza. Ele vai utilizando e o que cabe a nós é apenas fazer o que Maria nos ensinou. Eis-nos aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Então, naquela época, Jeremias teria mais ou menos entre 19 ou 20 anos e se sentia imaturo para ter que falar às pessoas importantes, os líderes do seu povo. Tal como Moisés, ele também se sentiu despreparado ou inferior para aquela tarefa, para aquela missão tão forte. Deus encorajou Jeremias ao garantir que estaria com ele, ajudando a cumprir a sua vontade. A vontade era de Deus. Ele assegurou que o protegeria em todas as situações e que o capacitaria. Eu gosto quando a gente fala dessa palavra, né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, o Senhor capacitaria ele a transmitir as palavras ordenadas e disse: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Por fim, Deus tocou em Jeremias, colocando nas suas mãos e na sua boca palavras de ordem, significativas da autoridade divina para profetizar acerca de reinos e nações. Dessa forma, Jeremias aceitou o seu chamado e cumpriu fielmente tudo que Deus lhe ordenava. Quero trazer mais um pouco do contexto histórico. O profeta Jeremias viveu em uma época de uma grande tribulação, de um grande tumulto para o povo de Israel. Durante os últimos dias do reinado de Judá, ele foi chamado por Deus para ser esse profeta que estava num período de crise, anunciando a destruição iminente devido à desobediência e à infidelidade do povo. Meu irmão, minha irmã, essa palavra se atualiza nos tempos atuais. Há um tempo de crise.
Há um tempo de dificuldades, mas nosso olhar de esperança jamais pode perder o foco. Eu tenho insistido isso e eu não sei como está essa linguagem ao decorrer deste ano com as nossas pregações, mas aqui eu estou numa bancada onde passa pregadores, aqui eu estou numa bancada que os pregadores aqui vão em missão. Eu peço a vocês, irmãos, hoje se o Padre Jonas aqui tivesse, iria fazer o mesmo pedido, não deixem de lembrar, falem diariamente para o povo de Deus, é o ano jubilar. O ano 2025 é um ano profético. A gente não pode ficar com o ano jubilar só quando ele foi aberto e quando ele vai ser fechado. Nós temos que falar todo dia, toda hora, porque o ano é o ano. É um ano de graça. As comportas do céu estão abertas. Se em 2000 a gente viveu essa grande virada do milênio e foi o ano jubilar, 2025 está sendo vivido e precisa. Porque senão, Flavinho, a gente se acostuma. Aí a gente falou do ano jubilar quando abriu e vai falar quando fechar. Então nós temos que... E para que isso, Padre? Para renovar em cada um de nós essa certeza que a nossa esperança está no Senhor. Em meio à crise, em meio às dificuldades. E o profeta Jeremias foi enviado neste tempo. A própria palavra Jeremias significa o Senhor exalta. O Senhor estabelece. O Senhor é aquele que estabelece todas as coisas. Jeremias nos mostra que Deus conhece cada um de nós antes mesmo de nascermos. Diz a palavra, né? Antes de nascer, no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E já te chamava pelo nome. Sabe quando a mamãe ali está gestante e fica, né? Menino ou menina. Aí tem toda aquela preparação para o chá da revelação. Antes de tudo isso, como diz lá no Nordeste, antes desse moído todinho, Deus já sabe até o nome que será. É demais, não? Minha mãe disse que quando eu estava para nascer, ficou na dúvida, né? Eu sou o primeiro neto, tanto de um lado como o outro, homem mais velho. Então, meu pai queria o nome do pai, minha mãe queria o nome da mãe. Aí nem foi um, nem foi outro, foi Bruno. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. E nós temos que estar atento a isso. Quando a gente vê no versículo 1, palavras de Jeremias, filho de Elquias. Jeremias é identificado, né, como filho de Ilquias, um sacerdote que nos mostra a sua ligação com o sacerdócio e o serviço religioso. Aí tem outra palavra, em Anatote, terra de Benjamim. Anatote era uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, situada perto de Jerusalém. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Isso indica a presciência e essa soberania de Deus. Ele conhece o nosso destino e propósito. Ele já sabia que num dia de um mês, lá em Ubá, ia nascer Valdênia, consagrada Canção Nova. Ele sabe tudo, ele tem, e nós temos que estar atento a isso. E a palavra diz, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias foi separado por Deus, e a gente sabe disso quando a gente fala de um consagrado. Quem é um consagrado? É uma pessoa separada, não por ser melhor, não por ser melhor. Ah, é o melhor, é o mais santo. Não, é um separado por vontade e desígnio de Deus, um separado por Deus para um propósito específico, demonstrando que Deus tem plano para cada um de nós. Eu amo quando a gente canta uma música que fala assim, os meus passos são teus e o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Os planos de Deus são maiores que os meus. Então Deus tem plano para cada um de nós. Para a minha vida, Padre Bom, para a sua, que acabou de ligar, Deus tem um plano para a tua vida. Mas muitas vezes o plano de Deus não acontece, não é porque Deus não quer, é porque nós não permitimos. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira e na hora que a gente quer. Não. Mas se eu falo, os meus passos são teus, o
o meu próximo minuto é teu. Realiza, Senhor. O plano de Deus se cumprirá na tua vida. Não tenho dúvida. O plano de Deus se cumprirá. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Versículo 6. Porque eu sou uma criança. Jeremias expressa sua insegurança e sentimento realmente. A insegurança e o sentimento de inadequação. Algo comum quando Deus nos chama para uma tarefa que parece além das nossas capacidades. No versículo 7, o Senhor Deus falou para ele: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu estiver, aonde quer que você for, irei ao teu lado. Vou te enviar, te envio, irei à tua frente. Deus encoraja Jeremias, garantindo sua presença diária. Deus está conosco. Alegria, tristeza, saúde, doença. Ontem foi o aniversário do diácono Nelson Correia. A sua mãe está hospitalizada. Foi ontem lá da unção dos enfermos. Celebrar o aniversário, mas colocar em prática aquilo que é a nossa vida. E como eu senti ali no diácono, a serenidade de que Deus está conosco. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Todos os dias da nossa vida. Só que eu tenho que ter esse olhar de esperança. Não temas, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, estou contigo para te livrar. A presença de Deus é a garantia de proteção e coragem para enfrentar os desafios. Não é a nossa força. Durante todo o ano de 2024, o que eu mais preguei no Livrai-nos do Mal foi: a minha força vem do alto, a minha força vem do céu, a minha força é Jesus. O que estamos vivendo nesse ano de 2025? Proclamando o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Porque se eu sei que a minha força vem do alto, a minha força vem do céu, a minha força é Jesus, eu não vou me conformar com as coisas desse mundo. E vou lutar, mas não com a minha força, com a força de Deus que comigo está. Não tenhas medo, coragem. O Senhor está conosco. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você experimenta essa graça, mas se não, quer dizer que não é privilégio para alguns, é para todos nós, para todos aqueles que desejam, porque Deus fala, Deus quer agir em nossa vida. Volto a dizer, mas precisa que a gente tenha docilidade. Mas é tão bom quando você percebe que é Deus que agiu, que você realmente foi um servo utilizado por Deus, porque Deus capacitou Jeremias, colocando suas palavras na sua boca. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vive essa experiência de uma entrega, de uma docilidade. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. A missão de Jeremias inclui não apenas a destruição, arrancar, derrubar, destruir, arruinar, mas também a construção e a restauração de um novo tempo, edificar e plantar. O que você tem buscado edificar? O que você tem plantado? É bom, gente, que a gente entenda que a lei da natureza é essa. A gente só colhe o que a gente planta. A gente muitas vezes para olhando para o terreno do vizinho. Olha como está E o teu terreno? O que você tem plantado? E é bom lembrar que mesmo com plantio, vão ter as perdas. A gente sabe que existe a luta entre o joio e o trigo. Depois eu vou colocar para você hoje, vou pedir para o diácono Rafael lá em Gravatá, mandar para mim a foto da palmeira. Lembra da palmeira, Val? Lembro. Já está a coisa mais linda. Uma palmeira que estava na entrada de Gravatá, há um mês atrás, seca, morta. O diácono Rafael ligou para mim e disse: padre, eu vou mandar arrancar essa planta aqui, que eu nem sei o que é. Mas disseram: não arranca não, que foi o padre Bruno que plantou. Eu, meu filho, não arranque não. É uma palmeira.
Ah, mas está morta. Eu disse, não está. Aos olhos, ela está morta. Limpe, corte as pontinhas, dê uma ajeitadinha na terra, coloque adubo, ela vai crescer. A gente chegou na quarta-feira, né? Já estava um pouquinho do verdinho. Gente, ela cresceu, ela voltou a ser a palmeira que eu plantei lá na pandemia de 2020. O que aparentemente estava morto, voltou a viver. Quando a gente planta e cuida, é natural, a natureza é assim, e na nossa vida também. Então nós temos que ter esse olhar, assumindo a nossa missão, entender que dentro deste tempo, que Jeremias ele mostrou, destruição, as ruínas, mostrou tudo, mas levou também, ele não foi o profeta do desespero, foi o profeta da esperança. Ele mostrou como edificar e plantar. Podemos pegar vários outros textos da palavra de Deus que falam sobre esse tema principal, que o mal não prevalecerá. Êxodo 4, de 10 a 12, Moisés também expressou sua insegurança sobre falar o que Deus prometeu. Isaías 6 também fala também dessa base. Mateus 28, o grande comissionamento de Jesus e aos seus discípulos, prometendo estar com ele todos os dias. Aí quando foi hoje de manhã, logo cedinho, eu comecei a pensar assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas espera aí, vamos colocar na prática, e no nosso dia a dia, e na vida dos santos, nas pessoas que seguiram a Jesus. Aí comecei a pensar, antes que eu te formei, eu te conheci, antes no ventre de tua mãe, eu já chamava pelo nome. Na vida de São Francisco de Assis, foi assim. Na vida de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa acreditava profundamente na predestinação divina e na missão que Deus tinha para cada alma, encorajando todos a buscar a vontade de Deus. Quando Jeremias falou, Senhor, eis que não sei falar, sou apenas uma criança, João Paulo II, São João Paulo II, viveu isso mesmo jovem. Santa Joana d'Arc sentiu-se inadequada e jovem para a missão que Deus lhe deu. E quem foi Joana d'Arc? Deus confiou a ela a liderança da França. Hoje é padroeira da França. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. São Sebastião, um exemplo de coragem inabalável. São Sebastião enfrentou o martírio com fé, confiando que Deus estava com ele nas perseguições. Santa Inês, a gente celebra dia 21 de janeiro. Apesar de sua juventude, ela não temeu aos perseguidores e manteve-se firme em sua fé, acreditando na presença e na proteção de Deus. Eu fui pensando em vários santos. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na sua boca e disse, o Senhor, falando para Jeremias, eis que põe minhas palavras em tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e plantar. São Patrício recebeu a missão de evangelizar a Irlanda, arrancando práticas pagãs e plantando a fé cristã com zelo e dedicação. Santa Catarina de Sena usou suas palavras para aconselhar papas a reformar a igreja, edificando a fé em um tempo de grande necessidade de renovação espiritual. Eu estou falando de vários santos que colocaram em prática para dizer que é possível hoje, 14 de maio de 2025, porque às vezes a gente fica muito, minha gente, mas era naquele tempo, Deus, os tempos mudaram, claro, o tempo mudou de ano, mas a palavra de Deus é a mesma, de ontem, de hoje e de sempre. E o que Deus falou para Jeremias, o que Deus prometeu a Jeremias, Ele promete a cada um de nós. O que cabe a nós é colocarmos em prática. Vamos para apenas 4 aplicações práticas desse ensinamento, do chamado de Jeremias, da vocação de Jeremias, e
e da docilidade em cumprir a missão. Assim como Jeremias e os santos responderam ao chamado de Deus com fé e coragem. E eu fico muito feliz de falar essas duas palavras. Eu acho que nos últimos 5 anos, todos os livros que eu escrevi, inclusive tem outro aí no forno, em breve vai estar saindo pela editora Canção Nova, eu sempre, na hora do autógrafo, eu escrevo coragem e fé. É o que eu mais preciso, viu, Flavinho? Coragem e fé. É o que eu mais preciso. Somos convidados, primeiro, reconhecer nosso chamado, entender que Deus tem um propósito específico. O que eu faço, a Valdênia não faz. O que a Valdênia faz, eu não faço. Mas o que eu faço, estou respondendo ao meu chamado. O que ela faz, está respondendo ao chamado dela. Então, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Nós não somos fotocópia de ninguém. Papa Francisco cumpriu a sua missão fidedigno. Gratidão ao Senhor pelo Papa Francisco. Papa Leão acabou de assumir, cumprirá a sua missão em nome de Jesus, fidedigno também. Ninguém é fotocópia, a gente pode até parecer. Eu recebo muito assim, padre, mas tem hora que eu sou na pregação, parece que eu estou ouvindo o Padre Jonas. Eu digo, glória a Deus. E quero poder parecer, que alegria. Padre Jonas teve o seu chamado específico. Padre Bruno tem o seu chamado específico. Isso nos faz único. Filhos de Deus, escolhidos, amados. Então nós temos que entender isso. Depois, confiar na capacitação divina. Apesar de nossas fragilidades e inseguranças, acreditar que Deus nos capacita e nos acompanha em nossa missão. Terceiro, ser corajoso e ter fé. Enfrentar desafios e resistências com confiança de que Deus está conosco, assim como esteve com Jeremias e todos os santos, comigo e com você. Edificar e renovar. Trabalhar para renovar, para remover, praticar aquilo que é o certo, remover as práticas contrárias à vontade de Deus e plantar a fé, a justiça em nossas comunidades. Quero terminar dizendo que os ensinamentos de Jeremias, reforçados pelos exemplos de vida de santos, nos inspiram a viver de acordo com o propósito de Deus. O propósito de Deus. Confiando em sua direção e força. Como Jeremias e os santos, somos chamados a ser instrumentos de Deus. Edificando e plantando sua palavra onde quer que Ele nos envie. Onde quer que Ele nos envie. Me deram 2 minutos, estamos para acabar essa meditação, mas eu preciso reafirmar para você. Em tempos difíceis, em momentos de dificuldade, tenha certeza, Deus estará com você todos os dias. O que o Papa Leão trouxe é palavra de ordem. No início do seu pontificado, dizendo para todos nós, o mal não prevalecerá. Mas cabe a nós o quê? Uma vida de oração. O que cabe a nós é confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. O que cabe a nós é fidelidade, é coragem, fé. Como eu disse, esses ensinamentos é responder ao chamado, é confiar na capacitação divina, é ser corajoso e ter fé, é edificar e renovar diariamente a nossa entrega, a nossa confiança a Deus. Eu quero terminar com uma oração, e essa oração não é minha. Essa oração foi de um filme que a gente assistiu e olha, estou aqui fazendo propaganda de filme nenhum, mas volte, nós temos que voltar a assistir coisas boas. O filme Quarto de Guerra. Esses dias eu falava de um outro filme que eu fiquei edificado, inexplicável. Assista. Um filme maravilhoso que mostra o quê? A força da oração. Meu irmão, se nós não rezarmos juntos, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos aguentar. E olha que no final desse filme, O Quarto de Guerra, a oração foi feita. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom. O Senhor é poderoso. O Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim mesmo quando eu não mereço.
Eu te louvo, Jesus, Tu és o Senhor, meu guia. Me guia sempre para que o Senhor esteja sempre ao meu lado. Levanta os que invocam Teu nome, Senhor. Levanta os que Te amam, os que Te buscam. Levanta, Senhor. Precisamos de uma geração de pessoas fiéis, que não tenham vergonha de proclamar a palavra de Deus. Precisamos de um exército de fiéis. O Senhor odeia quem é morno e guarda a sua palavra fragilmente, mas ama aqueles que amam a palavra acima de tudo. Eu rezo, Senhor, para que o Senhor abra os olhos daqueles que precisam para ver a verdade. Eu rezo para que a sua mão protetora nos oriente. Levanta, Senhor, uma geração que seja sal e luz no mundo, que não vai se curvar sobre pressão, que não vai se acovardar. Senhor, eu te peço, levanta, desperta o teu povo. É isso que eu peço nessa quarta-feira, que nós tenhamos a coragem de dizer: o mal não prevalecerá. O Senhor está comigo todos os dias. Por isso, coragem e fé. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Vamos rezar, meus irmãos. Vamos rezar, Flavinho. Vamos rezar, Cassiano. Vamos ministrar isso em nossa vida. Se você puder erguer os seus braços, vá erguendo e vá soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você. E se você estava, eu digo no passado, se você estava deprimido, oprimido, com situações diversas, até mesmo com esse espírito de morte, pelo poder do nome de Jesus, eu renuncio nessa manhã a todo o espírito de morte e proclamo na tua vida vitória em Cristo. O ressuscitado está no meio de nós. Com Ele somos mais que vencedores. Kirili canta la, Sirili canta la, Shirili canta la, Sirili canta la, Shirili canta la. E é o Senhor quem diz a nós: não tenhas medo deles, pois estou contigo para defendê-los. É nisso que nós cremos, Senhor. Diga isso ao Senhor: é nisso que eu creio. É nisso que eu creio, Senhor. Eu sei que sou mais que vencedor, Senhor. E a vitória vem para aqueles que creem, para aqueles que confiam e para aqueles que esperam no Senhor. Nesse nome poderoso, diga: eu creio, Senhor, na força do Teu nome, na força e no poder do Teu nome que está acima de todo nome, Senhor. E é no Teu santo nome que eu deposito a minha confiança e a minha esperança. Com seus braços erguidos, diga isso: eu creio, Senhor. Eu espero, Senhor. E eu confio, Senhor, na força e no poder do Teu santo nome. E diga esse nome poderoso: Jesus, Jesus, Jesus. A minha confiança está no santo nome, está no santo nome de Jesus. A minha esperança, a minha esperança está no poderoso nome, está no poderoso nome de Jesus, de Jesus. Canta isso mais uma vez: a minha confiança, a minha confiança está no santo nome de Jesus, está no santo nome de Jesus. A minha esperança, a minha esperança está no poderoso nome, está no poderoso nome de Jesus, de Jesus. Venha o que vier, passe o que passar, proclame isso: venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está, pois o Senhor comigo está. A tribulação vou enfrentar, a tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o Seu nome, pois clamando o Seu nome, a vitória é certa, é certa. Rasga o seu coração e proclama: Yeshua, 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 Yeshua. Nome poderoso, nome poderoso. Jesus comigo está, Jesus comigo está. Yeshua, proclama isso: Yeshua, Yeshua,
tenha certeza disso mais uma vez na sua vida, meu irmão. Comigo está Jesus o Senhor. É muito forte, meus irmãos. A palavra, quando me vinha mesmo, espírito de morte, Cassiano. O Senhor conduzia nessa manhã muitas casas, pessoas que estavam como que espírito de morte, casas fechadas, apagadas, sem vida, sem luz. E quando nós rezávamos, era como que cortinas se abriam realmente, portas, janelas, portões se abriam e a luz de Cristo invadia essas casas, lares, a tua vida. Pelo poder do nome de Jesus, tenha coragem, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão. O mal não prevalecerá. Se você hoje encontra-se enxado de pecado, busque imediatamente uma confissão. E não esqueça, pecado confessado, pecado perdoado, pecado esquecido, mas vai ser estabelecido um novo tempo em tua vida, onde você vai plantar coragem e fé, onde você vai se renovar no Senhor, e assim você vai, com certeza, cultivar muitas graças, muitas bênçãos. Com o teu plantio, a vitória é certa naquele que confia no Senhor, aquele que está conosco todos os dias. Sinto que nessa hora o Senhor está levantando os profetas no meio de nós. Assim como nós podemos contemplar aqui a vocação de Jeremias, o Senhor está levantando você agora, para que você seja profeta na sua casa, nas realidades da sua família, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade. Nós somos chamados a ser profetas nesses tempos atuais. E eu acredito sem dúvida nenhuma que o maior profetismo do nosso tempo é testemunhar a verdade, é ser da verdade, porque aquele que é da verdade, fala a verdade, vive a verdade, dá testemunho da verdade. E é isso que Deus nos chama, sobretudo neste tempo. E a nossa verdade, ela tem um rosto, ela tem um nome, ela é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Padre Bruno tem uma frase que ele sempre traz ao nosso coração e marca a nossa vida, que é: quero ver na vida. Eu quero ver na vida, eu quero ver nas atitudes, diante das pessoas, no escondimento. Nós precisamos dar testemunho dessa verdade, sermos profetas. Mesmo nas nossas limitações, mesmo das nossas. E eu quero dizer isso mesmo, porque um dia desse uma pessoa falou: mas padre, esse quero ver na vida é quando a gente é santo. Eu disse: não. É quando a gente assume a nossa humanidade, a nossa fragilidade, o nosso cansaço, o nosso medo, o nosso desgaste, mas tenha certeza que Deus age, tenha certeza que é Ele que faz. Então Amém. É isso que o Cassiano está falando. Nós estamos aqui não para profetizar o desespero, sermos profetas da esperança. Amém. E dizer para você que, como seres humanos, nós somos seres humanos. Nós temos vida, família, choramos, temos filhos. Vai perguntar se o Flavinho não tem tribulações na casa dele? São 30 e poucos anos de casado, mas de lutas, de quedas, erguimentos, mas está aqui proclamando nome poderoso. Vai perguntar o Sapo, vai perguntar o Cassiano. Pergunta para mim, meu filho. São quantas coisas, mas nós sabemos aonde nós o quê? Depositamos a nossa confiança. Eu vou dizer uma coisa, pode ter várias e terá, porque eu peço a Deus que o pontificado do Papa Leão seja de muito tempo, mas essa para mim será a frase de impacto inicial. E para mim eu já imagino vários cartazes com essa palavra: o mal não prevalecerá. É palavra de Deus, tá bom? Mas a gente pode colocar: o mal não prevalecerá. Papa Leão XIV. É um tempo novo em nossa vida. Amém. E olha, eu quero louvar e bendizer a Deus e concluir aqui para a gente partilhar com a Val, né? Uma profecia de um profeta tão pertinho de nós, e que essa palavra chegue no seu coração. Esse profeta dizia assim: aguenta firme, meu filho. Padre Jonas Abib. Glória. Aguenta firme, meu filho. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas Deus está te chamando a se levantar novamente, porque Ele está do seu lado e Ele vai te dar forças para você vencer todo o mal na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém. Por tudo isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.